Entretenimento na era da dopamina. Você está acompanhando o Reflexões de número 9. O que você... Já vamos, né? Reflexões, já sabe como é que é, né? Já senta aí, fica aí num lugar confortável, porque a ideia é mexer com você que está acompanhando esse episódio. O que você faz no seu tempo de lazer? Você lê livros? Você assiste documentários? Assiste séries? A relação que a gente tem com os conteúdos, ela vai ficando cada vez mais difícil conforme a gente vai avançando na chamada economia da atenção, que inclusive já foi também um outro episódio aqui no Reflexões. Vale a pena você voltar um pouquinho e ouvir. E nas últimas décadas, isso tem acontecido porque a quantidade de informações que acaba pingando para a gente ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos, ela tende a nos distrair com muito mais facilidade. E no final das contas, por incrível que pareça, isso já se reflete atualmente em como os conteúdos produzidos pela indústria do entretenimento levam isso em consideração. Se você não sabe disso, tem uma reportagem recente do The Guardian, se você pesquisar sobre esse assunto, né, você encontra diversas fontes que falam sobre isso, tem até estudos acadêmicos que falam sobre, mas já temos relatos de pessoas que trabalharam em plataformas de streaming como a Netflix, de que as produções hoje elas estão caminhando para serem feitas levando em consideração que você não está prestando atenção, né? Que você está numa outra tela. Você já teve essa sensação? Eu acho que, né, se a gente for observar relatos que a gente tem disso, tanto pela imprensa quanto de estudos, a gente vai ter o streaming. Mas caso você acompanhe novelas na televisão aberta, e caso você tenha acompanhado o remake de Vale Tudo, né, que terminou no ano passado, você deve ter notado que o que envolvia uma certa construção de diálogos, uma construção de cenas, né, que aí a pessoa teria que entender como que aquela cena aconteceu, virou tudo um enorme descritivo sem fim, muito chato, de tipo, olha, eu sou o personagem tal e eu estou fazendo tal coisa porque eu quero chegar em tal lugar. Tipo, não há espaço para interpretação mais. Parece que tudo tem que ser muito bem descrito e o que, a meu ver, é bastante irritante. Tudo tem que ser muito bem descrito e muito bem descrito várias vezes ao mesmo tempo para que as pessoas entendam o que está se passando. Você já teve essa sensação com algum outro conteúdo que você acompanha? Então, provavelmente é porque esses conteúdos estão sendo feitos com esse objetivo. Os conteúdos já estão levando em consideração que você está fazendo ativamente outra coisa. E assim, não vou julgar, provavelmente você está fazendo outra coisa, você está olhando o Twitter, você está observando alguma outra rede social, você está fazendo alguma outra atividade enquanto você acompanha esse episódio. Mas, de fato, a grande descoberta, caso você ainda não soubesse disso, é que quem produz esses conteúdos, né, na indústria do entretenimento de maneira bastante aberta, já tem isso em mente, já está produzindo conteúdos exatamente com este foco, a partir de agora. Agora, dado que né, isso já é uma realidade, não é coisa da cabeça, não é papo de teoria da conspiração, vem uma outra pergunta. Você assiste ou acompanha conteúdos que te provocam de alguma forma, que te fazem pensar, que te fazem se revoltar, que te fazem levantar e falar, nossa, que porcaria, não é assim, o mundo não deveria ser dessa maneira, que te deixa indignado de alguma maneira? Se você quiser duas dicas, uma de documentário e uma de filme, a dica de filme, perdão, é o filme Infiltrados na Clã, e a dica de documentário é One Child Nation. Infiltrados na Clã conta, não estou contando aqui para vocês né, a descrição perfeita do filme, mas conta a história de um cara negro que
tenta se infiltrar na Ku Klux Klan. Eu acho que só por essa frase você já consegue imaginar qual que é o plot da história como um todo, e é um filme que realmente, assim, ao chegar ao final dele, você fica... move, é um filme que te move, por irritação, por entender como são as coisas, é um filme que te move, que te provoca. E One Child Nation é um documentário que, se eu não estou enganado, está no Prime Video. Isso não é nenhuma propaganda, só estou dizendo aonde você pode encontrar. Eu acredito que o Infiltrados na Clã você também encontra no Prime Video, mas aí eu já não sei se está no catálogo, se está para alugar, não sei como é que estão as coisas. Mas o One Child Nation, ele é o seguinte, ele é um documentário de uma mulher... Eu não me lembro agora se ela nasceu na China ou se a família dela é chinesa, mas ela mora nos Estados Unidos. E quando ela tem uma filha, ela começa a ter curiosidade para entender como é que funcionava a política de filho único na China. E aí, para sanar essa curiosidade, ela voa para a China e grava um documentário, conversando com parentes, conversando com pessoas que já tiveram algum contato com essa política, e também é bastante visceral. Assim, é um documentário bastante duro e que você entende muito bem, de maneira muito direta, porque que a taxa de natalidade, de fertilidade na China está muito próxima de 1, ou seja, né, atualmente não há nascimento de crianças na China sequer para repor a população. Também é um documentário que te faz muito pensar. Né, que tem um certo nível de provocação. Então fica aí as duas dicas, o filme Infiltrados na Clã e o documentário One Child Nation. Séries com mensagem. Você costuma assistir, né? Por exemplo, para dar 2 exemplos recentes aí que levantaram o ponto de um lado, serem séries com bastante conteúdo, que passam mensagens, e por outro, algumas pessoas dizerem, mas é muito parado, não tem muita emoção. Succession, que, né, tá no HBO, Max, sei lá como é que é o nome agora, e Pluribus, que eu acredito que esteja na Apple TV. Ser uma série muito parada para os padrões atuais, por assim dizer, ou que não tenha muitos acontecimentos, é o tipo de coisa que te faz desistir de assistir algum conteúdo, mesmo se ele for bem construído, tiver boas referências? A indústria do entretenimento já captou essa grande mensagem. Mas será que a gente não está muito no estágio idoso em Las Vegas? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Esse vídeo geralmente acaba circulando no Twitter quando o assunto é, olha, eu estou fazendo alguma coisa de maneira muito repetida, muito reiterada, mas é um vídeo de um corredor de máquinas caça-níquel em Las Vegas, onde você vê uma sequência de idosos só apertando o mesmo botão ininterruptamente, e provavelmente ninguém ali está pensando nada de verdade, só estão apertando o botão para ver se chega a algum lugar. Será que a gente não está nesse estágio, no consumo que a gente tem de entretenimento nos dias atuais? Lembrando, de novo, reflexões não é ter resposta certa, não é cravar nada, é uma discussão. Você que está acompanhando esse episódio que vai pensar, eventualmente vai deixar seu comentário, vai passar essa discussão adiante, mas será que a gente já não está nesse estágio idoso em Las Vegas? E assim, não é coisa de Black Mirror, para citar uma outra série que costumava pelo menos ter um teor bastante provocativo, ligado ao mundo que a gente vive, totalmente digital, das redes sociais e tudo mais. E também não é coisa de Idiocracia, que é aquele filme, né, que trata de um futuro distópico, onde ninguém mais está pensando e todo mundo é meio idiota. É basicamente o que está acontecendo, pelo menos na indústria do entretenimento, é o que a gente visualiza. Os conteúdos são produzidos pensando que você não está prestando atenção, por isso que as coisas se repetem e as coisas são extraordinariamente descritivas e até, em minha humilde opinião, irritantemente descritivas. Por quais motivos você acha que esse tipo de coisa está acontecendo? E aonde você acha que nós vamos chegar? Aonde você acha que a produção maciça de conteúdos pela indústria do entretenimento vai chegar se tudo continuar nessa mesma toada? Curiosamente, e esse é um ponto realmente interessante, a rede social que hoje domina a retenção, né, o chamado tempo de tela, que é o TikTok,
utiliza um algoritmo que é um pouco diferente. Esse algoritmo chama Monolito e ele é programado para te mostrar de vez em quando coisas que você não quer ver, só para calibrar o que é que você está assistindo, o que é que você está sentindo, o que é que você está procurando. E, de fato, acaba servindo, né? Se por um lado, por exemplo, quando a gente olha para o Instagram, a gente tem toda aquela problemática, né, de você pesquisa alguma coisa uma vez e fica só aparecendo aquilo durante 15 dias, você não consegue mais despoluir eventualmente o seu feed, né, sua linha do tempo ali. O TikTok realmente, às vezes você está procurando sobre um tema, ele aparece alguma coisa totalmente contrária ao que você estava pesquisando. E eventualmente, se você parar mais de 3, 4 segundos ali, ele vai entender. Acho que esse usuário está mudando um pouco a concepção dele sobre esse assunto. Vou mostrar mais coisas sobre isso. E de fato, mais uma vez, é o algoritmo aí que, até o presente momento, tem conquistado mais a atenção, né? A chamada retenção e o chamado tempo de tela. Você que está acompanhando esse episódio, você usa o TikTok? E o que você acha dessa sensação de que atualmente ele tem mais acertado do que errado para fazer com que as pessoas passem mais tempo ali? São muitas perguntas, porque este é um episódio do Reflexões. Não se esqueça de curtir esse conteúdo, de compartilhar com quem você acha que irá se interessar por essa discussão e de comentar, se você quiser, sobre algumas das perguntas ou até sobre todas elas. Caio Augusto, direto de 28 de janeiro de 2026. Até o próximo Reflexões.